Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Devocional da Esperança, um espaço onde a espiritualidade se entrelaça com a transformação interior. Receber cada um de vocês aqui é sempre uma verdadeira alegria e um privilégio. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada de descoberta e reflexão que tem o potencial de não apenas tocar seus corações, mas também de provocar mudanças significativas em suas vidas. Antes de nos aprofundarmos nessa conversa intensa e apaixonante, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, deixar seu like e ativar as notificações. Essas ações são muito importantes, pois nos ajudam a chegar a mais pessoas que podem se beneficiar de mensagens que têm o poder de fortalecer a fé e guiar nossos passos em nossa caminhada espiritual. Agora vamos nos preparar para um tema que é ao mesmo tempo desafiador e inspirador. A superação de Pedro, como a queda e o perdão nos ensinam sobre a restauração da fé. Já pararam para pensar sobre as imperfeições humanas e como elas muitas vezes surgem na vida daqueles que se dedicam intensamente a Deus? O apóstolo Pedro é um exemplo marcante dessa realidade. Sua trajetória de fé nos ensina que, mesmo diante de quedas profundas e momentos de desilusão, sempre há um caminho de retorno, um caminho que inclui arrependimento verdadeiro, perdão sincero e uma renovação espiritual notável. Hoje, vamos explorar juntos a vida fascinante de Pedro, observando suas conquistas impressionantes, suas traições e, por fim, a sua restauração. Esta história é uma fonte inesgotável de ensinamentos sobre como podemos revitalizar e fortalecer nossa fé, mesmo diante dos maiores desafios e das dificuldades mais intensas da vida. Quando pensamos em Pedro, uma infinidade de memórias e imagens podem surgir em nossas mentes. Ele foi, sem dúvida, o primeiro apóstolo a reconhecer Jesus como o Cristo prometido, o escolhido. No entanto, ele também foi aquele que o negou em um momento de fraqueza e vulnerabilidade. É fácil imaginar como ele se sentiu após essa negação, a dor e a traição da pessoa que ele tanto admirava. A culpa e a dor em seu coração devem ter sido esmagadoras. No entanto, essa experiência não deve ser encarada como o fim de sua jornada com Deus. Na verdade, foi isso que desencadeou o início de uma nova e poderosa fase em sua vida e em sua relação com o Senhor. Deus não vê nossas fraquezas como um fim irreversível, mas sim como oportunidades divinas para um novo começo. E isso é o que vamos examinar com muita atenção e carinho nos próximos momentos. Então, vamos discutir como essa fascinante jornada de Pedro pode nos ensinar sobre nossa própria fé e espiritualidade. Quando falhamos, é comum nos afastarmos de Deus, caindo na armadilha de acreditar que nossas imperfeições nos tornam indignos do seu amor e graça. Entretanto, Pedro nos mostra que a restauração é sempre possível, mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras da vida. Sua trajetória, especialmente após a negação de Jesus, foi marcada por um poderoso retorno à fé e ao serviço. Ele se tornou a rocha sobre a qual Jesus havia construído sua igreja e, através de seu testemunho destemido, muitos foram alcançados pelo amor e pela inigualável graça de Deus. Portanto, neste vídeo, vamos estudar mais de perto os momentos decisivos e formativos da vida de Pedro e como esses eventos podem ser aplicados de maneira prática em nossas vidas hoje. Estão prontos para essa emocionante jornada de aprendizado, reflexão e autodescoberta? O que você vai concluir sobre suas próprias falhas e desafios ao longo da sua caminhada espiritual? Acreditem, o que vamos descobrir a seguir pode ser transformador. Então, vamos juntos. Vamos explorar, com toda a atenção e carinho, a experiência de Pedro após sua queda. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 61, lemos que, após a negação, Jesus olhou diretamente para Pedro.
Esse olhar repleto de amor, compaixão e entendimento, mesmo diante da traição, provocou um impacto profundíssimo no coração do apóstolo. Vamos imaginar juntos a dor e a vergonha que ele sentiu. A confusão e a tristeza que invadiram sua alma nesse momento não foram apenas intensas, mas também cruéis e avassaladoras. No entanto, é amargo compreender que essa experiência não foi o fim de sua história de vida, mas sim o início de um longo e profundo processo de restauração espiritual e emocional que seria transcendental e significativo. Devemos lembrar todos os dias que enfrentamos momentos de fraqueza e deslizes em nossa própria caminhada de fé. Assim como Pedro, somos suscetíveis ao medo, à insegurança e à dúvida. Cada um de nós, em determinada fase de nossas vidas, já se viu perdido em meio a uma tempestade emocional, sentindo que havia falhado de forma irreparável. Mas a lição mais crucial que podemos aprender com Pedro é que a queda não nos define. O que realmente importa, e devemos refletir sobre isso, não é a queda em si, mas a maneira como escolhemos responder a ela. O que fazemos a seguir é essencial e como utilizamos essa experiência para moldar nosso futuro. Após sua negação, Pedro não se deixou consumir pela culpa paralisante que poderia ter o dominado. Em vez de se afundar em um mar de autocomiseração, ele optou por buscar a reconciliação com Jesus, que era sua fonte de perdão e amor. Isso nos ensina que nossa resposta ao erro deve sempre ser a busca pela presença de Deus e não pelo afastamento dele, como muitos fazem ao se sentirem culpados. O reconhecimento das nossas falhas deve ser um catalisador para a busca da restauração, encontrando assim um Deus sempre disposto a nos perdoar e a nos reerguer com sua força. A restauração de Pedro começa de fato com o seu encontro com Jesus após a ressurreição. No capítulo 21 do Evangelho de João, temos uma cena inesquecível na praia, onde Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama de verdade. Essa interação serve como um modelo poderoso de como devemos lidar com nosso próprio arrependimento e busca por restauração ao longo da caminhada. Podemos aprender muito sobre amor e perdão a partir desse diálogo impactante. Isso nos leva a refletir sobre a nossa relação com Deus e como podemos nos aproximar dele após nossas quedas. Quais lições podemos tirar disso? E mais importante ainda, como podemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias? A continuação dessa história é fascinante e reveladora. O diálogo emocionante e significativo entre Jesus e Pedro é vital para a nossa compreensão de como o perdão opera na prática da vida cristã. Jesus não apenas perdoa de maneira superficial ou hesitante, ele reafirma de forma firme e amorosa o chamado que Pedro tinha em sua vida. Ao dizer, "Alimente meus cordeiros", Jesus estava mostrando que mesmo quando falhamos, Deus ainda acredita em nós e se preocupa com os propósitos que Ele tem para que sejam cumpridos através das nossas vidas. Aqui, podemos observar que o perdão de Deus é incondicional e mesmo quando vacilamos e cometemos erros, Ele permanece fiel, preparando-nos para algo maior e extraordinário no futuro. Ao olharmos para nossas próprias vidas, é valioso refletir sobre como lidamos com nossos erros e como respondemos ao perdão que nos é oferecido. Neste momento, vamos destacar 3 aspectos fundamentais da restauração que são cruciais para que possamos avançar em nossa própria jornada espiritual. Primeiro, temos o arrependimento. Reconhecer nossas falhas e fraquezas é um passo crucial para a cura e a reconciliação. Admitir que erramos, assim como Pedro fez, é essencial e decisivo para que iniciemos um verdadeiro processo de renovação espiritual. Em segundo lugar, o perdão é fundamental. Aceitar que fomos perdoados por Deus nos livra das correntes pesadas da culpa e da vergonha que tentam nos acorrentar. Esse perdão nos proporciona a liberdade de seguir em frente, como um pássaro alçando voo em um céu azul,
Por último, devemos considerar o propósito. Apesar de nossos erros, Deus ainda nos chama para sermos parte de sua magnífica obra aqui na Terra. Ao focarmos nessas três áreas, arrependimento, perdão e propósito, podemos experimentar uma transformação espiritual verdadeira, significativa tanto em nossas vidas quanto na vida daqueles que estão ao nosso redor. É crucial para qualquer cristão lembrar que a vida de fé não é sobre ser perfeito, mas sim sobre ser autêntico e sincero em nossa caminhada. Cada um de nós enfrenta desafios que podem gerar dúvidas sobre nossa fé. Ao refletirmos sobre a vida de Pedro, temos a oportunidade de ver que mesmo ele, um dos líderes mais proeminentes entre os apóstolos, enfrentou momentos de fraqueza, mas foi capaz de se reerguer e seguir em frente, com firmeza e determinação. Assim, a jornada de fé é repleta de desafios e oportunidades, e cada obstáculo que encontramos pode servir para nosso crescimento e amadurecimento espiritual, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que nos cercam. A história de Pedro nos ensina que, mesmo em nossas imperfeições, podemos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus, desde que mantenhamos nossos corações abertos para o perdão e a restauração que Ele oferece a todos nós. Em momentos de dificuldade e tristeza, ao olharmos para os exemplos bíblicos, encontramos força e esperança para continuar lutando. A vida pode nos derrubar, mas, assim como ocorreu com Pedro, podemos nos levantar novamente mais fortes, mais sábios e mais dedicados ao propósito de Deus. Como podemos ver, essa história é uma poderosa lição sobre transformação através do amor divino. E lembre-se, cada um de nós, seguindo o exemplo de Pedro, pode despertar em um novo dia com um coração renovado, pronto para enfrentar novos desafios. Ao refletirmos juntos, eu encorajo você a ficar até o final e descobrir mais do que podemos aprender e aplicar em nossas vidas diárias. Ao refletirmos sobre a vida de Pedro e tudo o que ele passou, vemos como sua história é um exemplo poderoso de superação e restauração divina em ação. Após negar Jesus 3 vezes, Pedro estava profundamente imerso em dor, vergonha e confusão. Contudo, essa narrativa não termina com a queda e a traição, porque temos um Deus de segundas chances e novas oportunidades, que não só perdoa, mas também vem e nos restabelece. Jesus, após a ressurreição, encontra Pedro e, em um momento de profunda intimidade, faz uma pergunta crucial e reveladora: Pedro, você me ama? Essa questão não se resume apenas ao amor humano, mas também à profunda restauração do espírito e um convite para que ele retorne ao caminho correto. É uma oportunidade para Pedro recomeçar, renovar sua fé e se reconectar com sua missão essencial. Esse momento nos leva a refletir sobre o que amar a Deus realmente significa na prática do cotidiano. O amor que Jesus propõe a Pedro não é apenas um sentimento passageiro ou superficial, é um compromisso significativo e ativo. Ele deseja que Pedro atenda à sua missão de pastorear as ovelhas, cuidando das almas que lhe foram confiadas. Da mesma forma, quando aceitamos o perdão e a restauração de Deus em nossas vidas, somos desafiados a agir. Muitas vezes, nós também atravessamos momentos de negação ou vulnerabilidade, nos sentindo distantes de Deus, como se estivéssemos esquecendo sua presença e seu amor. Mas a mensagem aqui é clara e brilhante: nunca estamos além do alcance do perdão divino. Assim como Pedro, sabemos que podemos ser restaurados e, mais importante, receber um novo chamado em Cristo todos os dias, permitindo que sua luz brilhe através de nós. Devemos olhar para nossas relações e perguntar: como estamos respondendo ao amor de Deus em nossas vidas? Qual é a nossa missão pessoal, como indivíduos restaurados? Todos nós temos talentos e habilidades que podem ser usados para glorificar a Deus e ajudar os outros. O essencial é abraçar este chamado, não hesitando em agir e ser a mudança que desejamos ver no mundo.
Como podemos aplicar isso em nossa vida cotidiana? Precisamos nos esforçar para viver uma vida que reflita nosso amor a Deus através de ações concretas e de um coração disposto a servir. A história de Pedro é uma fonte de inspiração que nos encoraja a responder a essa chamada e a agir a cada dia em direção ao propósito divino em nossas vidas. O que podemos aprender com a restauração de Pedro e como isso se aplica em nossas próprias vidas? Primeiro, é essencial reconhecer as nossas falhas como parte inevitável de nossa natureza humana. Como cristãos, precisamos entender que todos nós somos suscetíveis a quedas, erros e deslizes em nossa trajetória. É importante lembrar que até mesmo os maiores líderes espirituais enfrentaram dúvidas e dificuldades, e isso nos mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas. No entanto, isso nunca deve ser motivo de desânimo ou desencorajamento. Reconhecer nossa fragilidade nos abre para receber o perdão de Deus, que é sempre abundante e cheio de amor. O segundo ensinamento é a importância do arrependimento genuíno. Pedro não apenas lamentou sua negação, ele procurou ativamente reconectar-se e restabelecer-se com Jesus, buscando fervorosamente essa reconciliação com um coração genuíno. Para nós, isso significa que devemos ter uma disposição pronta para voltar atrás, pedir perdão e buscar a presença de Deus de novo em nossas vidas. Esse passo fundamental de humildade e submissão é o que nos permite experimentar uma verdadeira e sincera restauração espiritual. Ao fazer isso, convidamos a presença de Deus para transformar nossas vidas, restaurar nossos corações e alinhar nossa vontade a dele. É um processo que requer coragem, vulnerabilidade e sinceridade, mas que traz uma paz incomparável ao nosso ser. Quando nos comprometemos a seguir esse caminho, abrimos nossas almas para um novo começo e para a verdadeira alegria de viver em constante alinhamento com a nossa fé. Esta aliança com Deus precisa ser nutrida diariamente por meio de ações práticas e pela persistência em nossa caminhada. Um aspecto importante que não podemos esquecer é a necessidade de cultivar nosso relacionamento pessoal com Deus. Assim como Pedro passou a se levantar e redescobrir seu amor por Jesus, nós também devemos nutrir nossa espiritualidade através da oração, da leitura das Escrituras e da comunhão com outros irmãos e irmãs dentro da fé. Esses hábitos são essenciais para que possamos crescer em nossa jornada e nos manter firmes mesmo diante das adversidades e desafios que a vida nos apresenta. A jornada espiritual é contínua e demanda nosso engajamento ativo, assim como Pedro fez em seu processo de reabilitação espiritual. Além disso, a restauração de Pedro nos ensina sobre o poder da missão que cada um de nós possui. Após sua reconciliação, Jesus fornece a Pedro a importantíssima tarefa de pastorear suas ovelhas. Isso demonstra que, após a superação, somos convocados a ajudar outros em suas lutas e dificuldades. Nossa experiência de restauração e redenção pode se tornar um farol de luz para aqueles que ainda estão perdidos na escuridão. Portanto, a pergunta que sempre deve ressoar em nossas mentes é: como podemos compartilhar essa luz que recebemos? Pode ser através de um testemunho pessoal impactante, de uma oração fervorosa por alguém que está lutando contra suas próprias batalhas, ou até mesmo servindo altruisticamente na nossa comunidade. O essencial é reconhecer que cada um de nós tem um papel fundamental a desempenhar no plano magnífico de Deus para a humanidade. Assim como Deus restaurou Pedro, Ele também pode usar você e sua história para trazer esperança e cura àqueles ao seu redor. Sua narrativa de transformação pode inspirar e encorajar aqueles que ainda não encontraram seu caminho na luz. Cada gesto de amor e compaixão conta e é significativo aos olhos de Deus. Nossas jornadas também devem incluir o desejo de inspirar os outros, utilizando tudo o que aprendemos por meio das nossas próprias experiências.
O testemunho não se refere apenas aos triunfos e alegrias, mas também às lutas e derrotas que nos levaram a depender ainda mais de Deus. Portanto, ao compartilharmos nossas histórias de superação, conseguimos mostrar ao mundo que a restauração é possível e que sempre existe esperança através do amor de Cristo. Assim como Pedro se reergueu após sua queda, muitos também terão um impulso para se levantarem de suas próprias situações difíceis. O amor de Deus é transformador e não deve ser mantido em segredo. Pelo contrário, devemos espalhar essa mensagem de esperança e cura aonde quer que formos. Por isso, olhemos à nossa volta e busquemos maneiras verdadeiras de fazermos a diferença na vida dos que nos cercam. Isso pode ser tão simples quanto um ato de bondade, um sorriso ou uma palavra de encorajamento. Esses pequenos gestos têm o potencial de gerar um impacto duradouro e significativo na vida de alguém que está passando por um momento complicado e que pode estar precisando de uma luz em meio à escuridão. Concluindo nossa profunda reflexão sobre a vida de Pedro, esta história é um poderoso lembrete de que nossa queda não precisa ser o nosso fim. O perdão incondicional de Jesus tem o poder de transformar nossas vidas e nos dar uma nova direção para seguir. Não importa quão longe tenhamos ido ou quão fundo tenhamos caído no desespero, sempre podemos retornar a Ele. Ao fazermos a escolha pela restauração, não só fortalecemos nossa fé, mas também nos tornamos instrumentos de esperança para o mundo ao nosso redor. Que possamos sempre buscar essa conexão espiritual com o Senhor, permitindo que as lições de Pedro nos inspirem a continuar firmes em nossa caminhada cristã. E lembre-se, a cada novo dia que amanhece, surge uma nova oportunidade para recomeçar e viver a abundância da vida que Deus nos chamou a viver, cheia de alegria, propósito e amor. Para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, deixo você com uma pergunta provocativa. O que você irá fazer a partir de agora para viver em plena restauração e comunhão com Deus? Pense nisso com carinho. Aproveite cada momento, sabendo que a graça que recebemos também é um convite para que sejamos instrumentos de graça na vida dos outros. Todos nós podemos ser portadores dessa luz que ilumina o caminho para a redenção e a transformação.